9 de agosto de 2024, uma data que ficará para sempre marcada para nós brasileiros. Mais ainda, na vida das 62 famílias que perderam seus entes queridos na tragédia do voo 2283. Famílias essas que foram representadas por Adriana Iba e Maria de Fátima Albuquerque, duas mães que perderam as filhas na queda do avião. Em meio a tanta dor, essas mulheres encontraram forças para lutar por respostas sobre o acidente aéreo. Na Câmara dos Deputados, as duas foram as vozes de todos que perderam alguém naquele avião. E na hora de falar sobre o assunto, os questionamentos principais eram sobre as condições de voo e também da aeronave. Essas aeronaves estão aí há muito tempo, sem as menores condições, sucateadas, arrebentadas na parte visível, não é? Cadeiras quebradas, janelas quebradas. Agora, vocês imaginam na parte invisível, na parte de manutenção. E o que me assusta, senhores e senhoras, é que a documentação dela está toda em dia. Se não estivesse em dia, eu diria não, mas isso então todo mundo está errado, vamos ver alguém. Mas está em dia, elas estão aptas no papel a voarem. Elas estão aptas, mas elas mataram. Ela matou. Eles mataram nossas filhas. Eles acabaram, vocês não têm ideia. Nós temos um grupo de 119 familiares. Quando chega no domingo, é desesperador. Um tem que segurar o outro. Eu apelo aqui, eu peço para que, enquanto sociedade organizada, sociedade civil organizada, nós possamos estar juntos nessa caminhada, porque a participação de vocês é extremamente importante para que a gente avance. Cada denúncia que surge agora parece mais verídica, mais urgente, mais escandalosa. A pergunta que fica é: quantos outros voos estavam ou estão à beira de uma tragédia? O relatório preliminar do CENIPA é claro e doloroso. Um dos fatores determinantes do acidente foi a falha no sistema do antigelo. E o mais grave, essa falha foi identificada logo no início do voo. Como é possível que algo assim tenha sido negligenciado? Qual era a política da empresa? A ida de Maria e Adriana até Brasília foi para levar as reivindicações das famílias até a comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações do acidente envolvendo o avião da Voipes. Além das mães, representantes da Polícia Federal também participaram da audiência para levar esclarecimentos sobre as investigações. A afirmação é de que cada detalhe está sendo averiguado. Então, a gente tem feito análise dos registros de manutenção, análise dos diários de bordo e demais documentações, análise dos dados do gravador de dados da aeronave, avaliação da operação da aeronave, do treinamento dos pilotos. Estamos fazendo análises meteorológicas, análise detalhada dos áudios do gravador de voz e fazendo a correlação entre todos esses elementos. A condução da investigação depende muito nesse tipo de crime do que a perícia vai apontar. A partir da perícia, como bem disse o diretor Palhares, é possível que o delegado que está conduzindo a investigação possa adotar a sua linha investigativa. Ele pode entender, olha, houve aqui uma certa negligência, houve uma certa imperícia, ou uma certa imprudência por parte das pessoas envolvidas. Não estou falando que é o caso específico, estou falando simplesmente em tese. Também houve questionamento sobre o contrato de operação da Voipes no aeroporto de Cascavel. A Polícia Federal tem conhecimento que a Voipes estava com o contrato irregular para operar no aeroporto de Cascavel? Eu não tenho essa informação para passar para o senhor, mas o que eu posso passar de forma mais genérica assim, é que a investigação da Polícia Federal ela pode, de uma forma paralela, se deparar com uma série de outros ilícitos que não necessariamente diretamente vinculado com o acidente. Me parece que essa questão da Voipes com o aeroporto lá e com a autarquia que cuida, ela tem uma representação no Ministério Público, salvo engano, foi falado na outra, do Paraná.
provavelmente, o Ministério Público deve estar com um procedimento aberto, administrativo, juntamente com a ANAC, observando, porque é a autarquia, a agência responsável por cuidar desse tipo de situação. E, muito provavelmente, se houver alguma espécie de ilícito, vai ser feita a promoção da persecução penal para apurar esse ilícito. Não necessariamente esse ilícito vai entrar diretamente na investigação do voo da Voa e Paz, nesse acidente. Mas pode ser que, incidentalmente, ele possa gerar um novo inquérito policial. Além disso, muitos questionamentos envolveram o sistema antigelo, apontado no laudo preliminar como uma das possíveis causas do acidente. Sobre o sistema pneumático de degelo, eu vou falar o que eu tinha falado para o outro nobre deputado, que a gente tem a possibilidade de analisar os registros de manutenção para ver eventuais problemas e repostos de problemas nesse sistema. A gente ainda não recebeu esses dados. A gente tem a possibilidade de ver o acionamento que está registrado na caixa preta, que já foi falado pelo pessoal do CENIPA. A gente tem a possibilidade de checar isso com computadores da aeronave para ver se a informação que está registrada na caixa preta ela é convergente ou divergente dos outros computadores. A gente pode analisar também os próprios componentes pneumáticos e uma análise física desses materiais, para ver se houve ou não houve o acionamento. Então, para a situação em questão, a gente nem tem hoje os dados de manutenção e nem tem o resultado da análise desses materiais, por isso a gente não pode falar, mas pode ter acontecido e é uma das hipóteses que a gente considera. Sobre prazos, ainda não há uma previsão exata de uma nova divulgação de laudo. O laudo do sinistro aeronáutico, o laudo da perícia de investigação de sinistro aeronáutico vai sair mais para frente. Normalmente, o tempo de trabalho em acidentes desse tipo é, em média, de 1 ano. Pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo da complexidade. A gente ainda está acessando os dados para que a gente veja o quão complexo vai ser. Para os familiares que ficaram, a dor da perda é inconsolável. A filha de Maria era Ariane Albuquerque Estevan Risso, de 34 anos. Em um desabafo, ela se emociona ao falar sobre a médica que dedicou sua trajetória para salvar vidas. Porque as nossas filhas, elas não voltarão mais, elas estão no outro nível, e eu tenho certeza que virarão luz. Mas os filhos de vocês, as mães de vocês, não precisam passar por isso. E a partir de agora, senhores, o que eu tenho mais na vida? O que eu posso? Então não deixem os pais de vocês passarem por isso. Adriana perdeu a pequena Liz, de apenas 3 anos, e o pedido é por justiça. A Voa e Paz, senhoras e senhores, acumula processos e uma reputação vergonhosa. São quase 500 reclamações nos últimos 6 meses. Hoje, levantamos nossas vozes por aqueles que não podem mais falar por si. Por minha pequena Liz, que no auge da sua inocência de criança achou que estava fazendo uma viagem segura. Pelos que perderam suas vidas, pelos que sofrem a dor da ausência e pelo vazio que ecoa lá na minha casa. Segurança não pode ser opcional. Segurança tem que ser prioridade. E lutaremos até que isso se torne realidade. Muito obrigada.